O grupo Anonymous Brasil declarou guerra ao governo Bolsonaro. É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Primeiro me apresentar, que muita gente que está chegando aqui no canal está vendo esse vídeo e provavelmente não me conhece. Eu sou o Rogério Tomás, sou jornalista brasileiro, vivo em Mendoza, na Argentina, desde fevereiro. Vim para cá por vários motivos, entre eles estou escrevendo um livro sobre o Jair Bolsonaro. Não vou falar disso aqui agora, vou falar daqui a 2 ou 3 semanas, vou falar do que se trata esse livro, mas vou falar do que foi divulgado hoje em relação ao Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Então, só peço, antes de falar no assunto, dê essa curtida aí no vídeo, inscreva-se no canal quem ainda não for, porque isso é muito importante. Meu canal é pequeno, estou começando a produzir conteúdo para o YouTube com mais regularidade, então eu preciso muito do apoio de vocês. Agradeço muito para quem curtir e se inscrever no canal. Então, a essa altura, você já deve estar sabendo que o grupo anarquista Anonymous, que é uma rede de ativistas digitais espalhados pelo mundo, e tem o grupo Anonymous Brasil, eles divulgaram uma série de páginas com dados de Jair Messias Bolsonaro e seus filhos e alguns dos seus principais apoiadores, inclusive gente do próprio governo. Muita gente está perguntando o que é que tem nesses dados, tu já olhou, Rogério, o que é que tem aí, o que é que dá para falar sobre isso? A verdade é que esses dados que foram divulgados, e eu vou listar o nome das pessoas que tiveram divulgados esses dados: Jair Messias Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Abraham Weintraub, ministro da Educação, e a sua esposa Daniela Weintraub, Luciano Hang e Douglas Garcia. Luciano Hang, empresário e dono da Havan, um dos principais suspeitos de bancar ou de organizar, articular o esquema de distribuição em massa de fake news, de produção e distribuição em massa de fake news. E o Douglas Garcia, que é deputado estadual da extrema-direita, um dos principais pontas de lança da extrema-direita no Brasil, do bolsonarismo. Essas pessoas tiveram seus dados divulgados pelo Anonymous Brasil num site, que é um site que é repositório de arquivos de conteúdo chamado Pastebin. Esses dados não têm absolutamente nada demais de interesse político. São apenas dados fiscais, dados comerciais, que são, enfim, informações extraídas de bancos de dados de órgãos públicos e ou empresas privadas, cadastros de loja, enfim, mas pela natureza eu vi a ficha do Jair Bolsonaro completa até o final, tudo que foi divulgado. São basicamente dados fiscais, comerciais, enfim, o que é que ele tem em nome dele, contas, enfim, propriedades, sociedades comerciais, empresariais, né, que ele tem, imóveis, enfim, nada. Isso, ou seja, não tem nada de interesse político nesse imenso volume de dados que foi divulgado. Isso é crime? Sim, sem dúvida. O Anonymous Brasil cometeu crime. Mas aí é um problema que eles vão ter com o governo e com a família Bolsonaro e seus apoiadores, as pessoas que tiveram seus dados divulgados. Eles que se virem para responder. O que é importante é que o Anonymous mostrou que tem poder, que tem munição, que tem capacidade de infligir danos ao bolsonarismo. Quebrar bancos de dados, seja de órgãos públicos, seja de empresas privadas, não é algo exatamente muito difícil. Eu nem comentei que era para ter falado na apresentação. Eu, além de jornalista, antes de ser jornalista, na verdade, eu estudei ciências da computação. Eu tenho uma noção bem razoável, bastante razoável. Tenho muitos amigos que seguem trabalhando na área, familiares inclusive. Quebrar bancos de dados, quebrar criptografia, acessar bancos de dados de órgãos públicos não é algo muito difícil se você tiver, enfim, gente com conhecimento suficiente para isso, e o Grupo Anonymous Brasil mostrou que tem. O segundo ponto que eu queria destacar:
não existe nenhuma possibilidade do governo Bolsonaro barrar a ação do Grupo Anonymous. Para fazer isso, ele só teria uma opção, que seria fechar a internet no Brasil completamente, impedir o acesso à internet no Brasil, que obviamente não vai acontecer. A conta do Anonymous no Twitter foi derrubada, o site Pastebin, os arquivos, os posts, né, as publicações nesse site foram derrubados, as publicações foram derrubadas, mas eles vão publicar em algum lugar e, sem dúvida nenhuma, a imprensa e a sociedade vai ter acesso, de uma forma ou de outra. Então, não há nada que o Bolsonaro e companhia possam fazer, nem rezar, porque certamente a turma do Anonymous não tem religião e não estão sob pena de cometerem algum pecado por conta de crimes que eles cometem em relação à família Bolsonaro e à turma de extrema-direita. Terceiro ponto. O que eles têm para mostrar? Ninguém sabe. Eles disseram, e eu vou ler aqui exatamente o que foi divulgado no Twitter deles antes, no Grupo Anonymous Brasil, antes de derrubarem a conta. Excelentíssimo Jair Messias Bolsonaro, você está diretamente ligado à morte de uma pessoa pública no Brasil. Aguarde. Isso foi publicado às 18h29 desse dia 1º de junho, segunda-feira. Ninguém sabe o que eles têm, mas eles já mostraram que têm capacidade de fazer uma guerra, uma disputa tecnológica, uma disputa, uma guerra de informação, uma guerra digital com a extrema-direita que está no poder no Brasil nesse momento. Ou seja, não é brincadeira. Eles estão levando a sério essa batalha. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, eles já subiram os dados em outra plataforma. Agora está na plataforma ghostbeam.com. Vou colocar o endereço aqui. Não sei se vão derrubar, enfim, mas o fato é que as mesmas pessoas tiveram, agora Damares também, tiveram seus dados difundidos nessa plataforma Ghostbeam. Para finalizar, só queria dizer uma coisa. É triste que nessa segunda-feira a gente tenha alcançado a marca de 30 mil mortos em razão do coronavírus, do Covid. E essa marca é praticamente uma profecia realizada do Bolsonaro, que em 1999 disse que as coisas não jamais iriam se resolver no Brasil por meio do voto, que só através de um golpe, fechando o Congresso, fechando o Supremo e instaurando uma ditadura que matasse 30 mil pessoas, foi o número que ele usou naquela entrevista em 1999, apenas matando 30 mil pessoas, que iria se resolver alguma coisa no Brasil. A profecia do Bolsonaro se concretizou nessa segunda-feira. 30 mil pessoas morreram e o Bolsonaro, essa hora, está dizendo: e daí? Um abraço e até a próxima.